e hoje ela vai falar com vocês um pouquinho sobre onde a vida, a cuidado, a abordagem integral do alívio ao sofrimento, tá? E depois, no finalzinho, quem tiver dúvidas, a gente para e ela vai tirando as dúvidas para vocês. A gente está também com link externo para quem está à distância poder assistir. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, gente. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o cuidado paliativo. Eu vou falar sobre um pouquinho do conceito, qual é a ferramenta que a gente usa para poder encaminhá-lo o paciente ao cuidado paliativo. Vou falar também um pouquinho qual é a diferença do cuidado paliativo para o cuidado de fim de vida, a importância da comunicação nos cuidados. Não está conseguindo me ouvir agora? Não está conseguindo me ouvir? Ah, tá. Desculpa. Está conseguindo me ouvir agora? Tá. Então vou voltar, gente. Desculpa. Tá. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação. Está conseguindo? Acho que é melhor, porque eu estou tentando falar o máximo que eu posso. O som do microfone a som externa. Ah, tá. Quem puder chegar para frente, por favor. Porque... O microfone está no live. Vamos lá. E aí eu vou repetir. E aí vocês vão me falando se dá para aumentar, porque eu estou tentando aumentar o máximo que eu posso a voz. Mas vamos lá. Eu vou iniciar falando sobre o cuidado paliativo, tá? Sobre a ferramenta que a gente usa para poder fazer a transferência do paciente para o cuidado. O cuidado... Ai, desculpa, gente. Eu vou voltar. Vamos lá. Passa aí primeiro, que aí fica mais fácil. Eu vou explicar um pouquinho. Estão conseguindo me ouvir, gente? Então tá. Então eu vou, ao invés de falar os tópicos que eu vou falar, eu vou falando logo o conteúdo, que aí vai ficar mais fácil para vocês, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o conceito. O cuidado paliativo é um conjunto de ações, tá, que priorizam o cuidado do paciente, tanto o paciente quanto o familiar, tá? É um paciente que ele tem uma doença progressiva, uma doença grave que limita ou ameaça a vida. Vamos falar um pouquinho também que receber um diagnóstico de cuidado paliativo não é fácil. Não é fácil a gente descobrir que está com uma doença que ameaça a vida. Então, o cuidado paliativo, ele previne o alívio do sofrimento físico, mental, psíquico e social do paciente. Passa, por favor. Essa ferramenta que eu falei mais cedo com vocês é a ferramenta de Speaker, ou Spike, como algumas pessoas falam. Ela foi originalmente desenvolvida no Reino Unido em 2010 e foi adaptado em 2016. Ele avalia o paciente com as características, principalmente também os dados clínicos do paciente, para poder encaminhá-lo ao cuidado paliativo. Tá? Paciente que está com câncer, doença renal, doença vascular, isso tudo é um conjunto de dados clínicos e aí encaminha para o paciente. Juliana, no hospital onde eu trabalho, não tem especialista em cuidado paliativo. O que geralmente a gente faz nesses casos? É uma junta médica, onde geralmente isso é resolvido nos rounds. Olha, esse paciente ele tem dificuldade de mobilização, tem progressão da doença do diagnóstico. Então, isso vai um aparado de conjuntos, dados clínicos, e aí encaminhá-lo ao paciente ao cuidados paliativos. Geralmente, os pacientes eles são encaminhados para especialistas, mas quando o paciente ele não tem condições clínicas para essa transferência, acontece que o diagnóstico do cuidado paliativo ele fecha aqui mesmo no hospital. Tem como abrir o PDF? Senão a gente abre depois, não tem problema. Pode passar, por favor.
E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os princípios do cuidados paliativos. Autonomia. O paciente ele tem direito de simplesmente tomar as suas próprias decisões sobre o cuidado paliativo. Ele pode dizer, olha, não quero dar continuidade ao tratamento, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele tem um total direito. Tá? Beneficência é agir com o melhor interesse do paciente, é simplesmente tratar o alívio do sofrimento dele. Não maleficência é preferir evitar danos ao paciente, colocar o paciente em procedimentos que não vai simplesmente, não vai exatamente causar mais danos aos pacientes, tá bom? Justiça é garantir o direito do paciente ao cuidado paliativo. Tá? O paciente ele precisa ter um cuidado de forma igual aos perante aos outros pacientes. Direitos legais do paciente. O paciente ele também tem direito a falar que não quer ser reanimado, não quer ser entubado. E aí realmente é o direito dele. Tá? Direito à informação clara, simples e objetiva. O paciente ele tem esse direito e a gente, como profissional, tem que sempre falar de uma forma que o paciente e o familiar entenda tudo que está ocorrendo com esse paciente. Tá? Pode passar, por favor. E aí eu vou conversar com vocês a diferença do cuidado paliativo para o cuidado de fim de vida. Como eu disse, vocês estão conseguindo ver? O cuidado de cuidados paliativos, como eu disse, é em qualquer fase da doença. O cuidado de fim de vida é praticamente durante dias ou hora da sua morte. O foco nele sempre, do cuidado paliativo, vai ser na qualidade de vida e no fim de vida vai ser conforto e no alívio total do paciente. Tá? Duração no cuidado paliativo pode ser de meses a anos e no cuidado de fim de vida, dias ou horas. Intervenções. No cuidado paliativo, a gente geralmente usa de meios de sonda interal, GTT, isso são medidas preventivas e medidas modificadoras da doença. No cuidado de fim de vida, é apenas o conforto. Tá? E equipe é a equipe multidisciplinar em ambas partes, tanto no cuidado paliativo quanto no cuidado de fim de vida. Pode passar, por favor. E aí eu vou conversar com vocês agora um pouquinho do papel da equipe multidisciplinar. O papel muito importante, vamos falar primeiro sobre a equipe médica. A equipe médica, ele simplesmente prescreve as medicações, coordena o cuidado do paciente, conversa com a família sobre o prognóstico, questões éticas legais do paciente. Tá? O enfermeiro. O enfermeiro, ele faz da parte da administração de medicamento, da assistência do cuidado, principalmente aquele paciente que tem lesões. Então, assim, o gerenciamento da equipe de enfermagem, tá? Os cuidados com a higiene, o apoio às atividades, né? Tirar o paciente do leito, levar o paciente ao banheiro, tá? E o suporte emocional e físico. É de extrema importância. Psicólogo. O psicólogo ele vai trabalhar essa parte emocional do paciente, que por muitas das vezes fica muito abalado. Não só o paciente, desculpa, a família também. Tá? Vai questões do luto, o luto antecipado, gente, meu Deus, eu vou falecer, questões de, ai, minha família, como é que eu vou deixar meus filhos, minha mãe, minha sogra, às vezes eu sou a base daquela família, eu que levo o sustento, então tem essas questões emocionais para ser trabalhadas. Pode passar, por favor. Assistente social. Muitos desses pacientes têm
questões sociais que precisam ser trabalhadas, a família também. Tá? Então, recursos financeiros, questão de benefícios, a assistente social que vai orientar esse familiar e esse paciente. Quais são os documentos que tem que separar, aonde que tem que levar para dar entrada a esse benefício. Tá bom? Fisioterapeuta, ele ajuda a manter a mobilidade do paciente, técnicas de alívio para dor, técnicas de alívio, questão de respiração também, na parte respiratória. Isso é muito importante, ainda mais em pacientes em cuidados de fim de vida. E aí a parte respiratória, o fisioterapeuta tem uma excelente parte nesse quesito, um excelente cuidado. O terapeuta ocupacional. Muitos hospitais não têm o terapeuta, mas ele ajuda na independência do paciente, principalmente pacientes que têm condições de alta, porque muitos desses pacientes, eles são cuidados paliativos, porém não cuidados de fim de vida. Então, ele tem possibilidades para poder ir para casa de alta. Então, ele ajuda como atividade diária, alimentação, a banho, trazer essa independência para o paciente. E caso, às vezes, o paciente não conseguir, ajuda também o familiar, ensina o familiar como realizar esses procedimentos de forma correta. O capelão. O capelão, eu gosto muito da religião no cuidado paliativo, porque ele traz o paciente para o seu eixo. Principalmente aqueles pacientes que perdem a fé. Muitas das vezes os pacientes eles falam assim, por que isso está acontecendo comigo? Né? Será que eu não sou digno de um Deus? Por que essa doença foi instalar logo em mim? E aí ele, por conta disso eu não vou acreditar mais no meu Deus. Então, assim, o capelão, ele ajuda nessa parte da fé, restabelecer a fé. E eu gosto, sinceramente, eu gosto muito dele, a parte das crenças. Né? Eu tenho um capelão que é o Bruno, ele faz parte do INCA, ele faz um trabalho maravilhoso. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Ele até deu uma palestra na Rede Dó, foi mês passado, falando sobre a questão da religião nos cuidados paliativos. Eu recomendo para vocês. Tá? Pode passar, por favor. Nutricionista. Nutricionista, ela simplesmente ela vai garantir que o paciente receba os nutrientes necessários. Também tem uma outra também, que é a fono, que avalia se o paciente está apresentando alguma disfagia, se precisa alterar a questão da dieta. Às vezes o paciente ele não está tolerando uma dieta branda, pode ir para uma dieta semilíquida, uma dieta mais pastosa, né? Principalmente pacientes de câncer de cabeça e pescoço, né? Ou até mesmo os pacientes que precisam do auxílio das dietas interais. Então, desculpa. Tanto o nutricionista quanto a fono, eles trabalham junto em relação a isso, trazer uma qualidade de vida para o paciente. Voluntários. Os voluntários, eu sou adepta a falar, inclusive, minha mãe foi uma voluntária por muitos anos no Hospital do Câncer, e eu falo que ele é o nosso ponto principal do cuidado. Muitas das vezes os pacientes, o familiar, por muitas das vezes, não comparece, tem uma questão social gritante. E aí o voluntário, ele ajuda a trazer essa qualidade de vida. Muitas das vezes, cortando o cabelo, cortando uma unha, né, trazendo um sorriso para um paciente. Às vezes a musicoterapia, às vezes o teatro. E por muitas das vezes, eu, mesmo pequena, fiz parte desses corredores de hospitais da vida com a minha mãe, como voluntária. Eu ainda sou voluntária. E eu simplesmente falo que a essência do cuidado é o voluntário. Sem o voluntário, não fecha o elo do cuidado paliativo.
E aí eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, a equipe de cuidados paliativos. Essa equipe, ela é composta no INCA, ela é equipe multi. Nessa foto tem médico, fisioterapeutas, nutricionista, assistente social, tem maqueiro, tem motorista da parte da visita domiciliar. Ela propõe o cuidado paliativo. Então, é de extrema importância, repito, o elo. Uma andorinha não faz o trabalho sozinho, gente. Se a gente não trabalhar em conjunto, o cuidado paliativo não flui. A gente precisa trabalhar em conjunto. Pode passar, por favor. E eu vou trazer para vocês um tema que é sobre comunicação. A comunicação, ela é o ato da gente se comunicar com o outro, não é isso? E aí há um diálogo, e na verdade é algo que eu reflito muito quando eu vou conversar com um paciente, ou até mesmo com um familiar. Qual é a mensagem que eu preciso e eu quero passar para esse paciente, para esse familiar? Por que eu sempre faço essa reflexão? Em 2023, eu trabalhei em um projeto pela Rio Saúde chamado Comunicação Familiar. E tanto foi aqui, no Hospital de Piedade, quanto no Hospital do Gasola. E aí a gente sempre bate numa simples questão. Como é que a gente vai se comunicar com essa família? Como é que eu vou me comunicar com a equipe multi? Até porque eu passava a visita, via como é que estava o paciente e ligava para essas famílias. Informava, olha, o paciente está assim, assim, assado. O paciente passou simplesmente bem, estável durante essas 12 ou 24 horas. Olha, o paciente teve uma piora e ele foi transferido para o CTI. Como é que eu vou conversar isso com a família? Como é que eu vou pegar e vou ligar simplesmente para uma família e falar assim, olha, seu filho, seu esposo, está no CTI. Eu não sei se o paciente, o familiar do lado de lá está na rua, está em casa, às vezes está sozinho, pode passar mal. Então, esse foi um dos grandes desafios durante esse projeto. Atualmente, esse projeto ele só está agora no Gasola. Eu não faço mais parte desse projeto. Eu tive que sair por questões, né, de estudo, mas foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito como me comunicar com a família, com o paciente. Às vezes, gente, a gente entra no leito do paciente, muitas das vezes que eu já vi, a pessoa só olha o paciente, pá, 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 pá. Não tem a capacidade de perguntar, como é que você está? Você dormiu bem? O que eu posso fazer para poder melhorar o seu dia? A gente só olha a coisa mais... O básico, né, gente? A gente olha o acesso, quem é da área da enfermagem, já vai logo no acesso para ver se a gente recebeu um plantão com uma flebite. Não é, gente? Isso aí que é. Ou aquela sonda que não está fixada de forma correta. Então, assim, eu sempre gosto de perguntar ao meu paciente, e eu sempre gosto, todo plantão, quando eu recebo, eu pergunto ao meu paciente, como é que você passou a noite? Ele, Ju, não dormi bem. Ju, nossa, essa noite eu dormi bem. E o que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Às vezes, é só um abraço, às vezes é só um sorriso. Às vezes, gente, é uma gelatina que o paciente quer, às vezes é um picolé, que é uma coisa que, dependendo do paciente, dependendo do que o paciente tenha, a gente pode oferecer isso para o paciente. Só a gente tentar organizar com a equipe multi, né, conversar com o médico, com a nutricionista. A gente pode. Isso aconteceu comigo na segunda-feira. Eu peguei o plantão, a paciente em cuidados paliativos, cuidados de fim de vida, e ela estava com a dieta liberada para conforto. E eu perguntei, o que eu posso fazer pela senhora? Ela, Juliana, eu estou com uma vontade de comer uma gelatina.
Tá, tudo bem. Mas não falei mais nada, também não prometi para ela que eu faria. Até porque eu não posso prometer algo que eu não sei se eu não conversei com a equipe multi ainda. E no round eu conversei, poxa, ela me pediu uma gelatina. Aí o médico, pode, com certeza. A Nutri, pode, Juliana. E aí a gente conseguiu, na hora do almoço, uma gelatina. Ela só deu 2 colheradas, gente. Mas foi a melhor gelatina na vida dela. E ela me falou o plantão inteiro dessa gelatina. Como é que pode? Então, assim, o que a gente pode fazer é o mínimo. E tem algumas estratégias de comunicação, né? Sobre isso. Aí, como uma delas é essa. A gente pergunta como é que o paciente está, né? A gente fala com o paciente de uma forma clara, simples, objetiva. Por outro lado, a gente também tem uma questão da mediação de conflitos, tanto com o paciente quanto o familiar. E aí eu vou passar para vocês umas estratégias que, no curso de comunicação de más notícias, a gente utiliza. Tá? Reuniões com as famílias bem estruturadas. O que isso significa? Que a equipe multi precisa falar uma língua só. O paciente, ele é único. Então, assim, não tem como o médico falar uma coisa e o fisioterapeuta falar outra. A nutricionista falar outra. Não tem. A gente precisa sentar e conversar. Qual vai ser o tratamento do paciente? Qual vai ser as medidas terapêuticas dele? O que a gente pode fazer para poder melhorar a qualidade da assistência do meu paciente? Olha, Ju, a gente pode fazer isso, isso e isso. E aí a gente vai sentar com a família, num lugar que seja reservado, porque, gente, é muito ruim a gente conversar com a família no corredor de hospital, ainda mais quando o paciente é cuidado paliativo, ou no beira-leito. Como é que eu vou conversar com o paciente em fim de vida, falar até realmente sobre a finitude, com um paciente outro paciente do lado? Porque muitos hospitais públicos, os leitos são assim, um do ladinho do outro, né? Às vezes não tem nem um biombo que separe. Às vezes é um paciente cuidar de fim de vida e outro paciente que está indo de alta. E aquela rotatividade, alta admissão, e o paciente, o familiar de cuidar de fim de vida aqui, naquela angústia, naquele desespero. Então, assim, gente, eu sempre falo, precisa ter um local, um lugar adequado para os pacientes em cuidados paliativos e principalmente o cuidado de fim de vida. Nem que seja uma ala de uns pacientes um pouco mais críticos, mais debilitados, já que não dá para ser uma ala exclusivamente desses pacientes. Mas pode ser feito esse giro de lei. A conversa com a família, ela também tem que ser num local reservado. Não precisa ser numa sala enorme como essa. Pode ser um cantinho pequenininho, com um ambiente claro, 2 cadeiras, 3 cadeiras no máximo, mas for algo simples, gente. Que ali a família pode sentar, você pode, como profissional, conversar com eles e eles simplesmente falar sobre os seus anseios e os seus medos. Tá? Principalmente, o paciente de cuidados paliativo, a família, ela tem muito disso, né? Dos conflitos entre elas mesmas, dos medos. Então, assim, é importante, gente, que a equipe multi fale uma língua só. Tá? Como eu disse, uma comunicação clara, honesta e empática. Identificar valores e desejos dos pacientes. Como eu disse, às vezes o paciente ele só quer uma coisa mínima. Então, identificar esses desejos, ele é muito bom. Tá? Valores também. O que é valor para ele? O valor para ele é ser acompanhado por uma equipe só de mulheres. O paciente, os valores dele é que ele precisa estar acompanhado, né, da sua mãe, da sua tia. O que ele quer? O que ele deseja? Ele sente falta da filha que não vê há muito tempo? Então, é bom a gente perguntar sobre isso, né? Outra coisa também é evitar imposições, trabalhar com decisões compartilhadas, ou seja,
nada de se decidir sozinho, sempre com a família, com o paciente. O que o senhor acha? O que o senhor deseja? O que você deseja para você? O senhor deseja que não ser reanimado? Ser reanimado? Isso tudo precisa ser conversado. Pode passar, por favor. Motivos comuns de conflito. Existe muito, né, a expectativa da família quanto ao prognóstico clínico. Muitas das vezes a família ela tem essa dificuldade de entender a evolução da doença do paciente. Então, assim, isso é muito conflito. Isso gera muito conflito, muita ansiedade, muito desconforto mesmo entre o próprio mesmo paciente ao mesmo próprio o familiar. A dificuldade de aceitar o fim de vida. Falta de comunicação clara entre equipes e familiares. Como eu disse, a importância da comunicação entre o paciente, a família, tá, e o profissional. Essa tríade na comunicação, ela tem que valer, não adianta. A equipe tem que estar em conjunto com a família e em conjunto com o paciente. Senão, o trabalho não flui, gente. Não flui. Divergência de decisões entre familiares e equipe médica e afins. A família, geralmente, eu tive até uma situação entre um paciente que tinha 4 filhos, sendo 2 não moravam aqui no Rio, obrigada, e 2 moravam. Desses 2, uma era a cuidadora principal desse paciente. O outro só ajudava financeiramente porque trabalhava na escala 6x1 e ficava muito difícil nessa linha de cuidar desse paciente. Só que esse paciente, a doença progrediu e a equipe médica chegou para poder conversar com a família sobre fechar o diagnóstico de cuidados paliativos. E aí? Que os 2 que moravam longe não queriam aceitar o cuidado paliativo. E nesses casos, os filhos precisam aceitar, porque esse paciente ele já não tinha condições de responder por si mesmo. E aí foi um trabalho muito difícil, mas conseguimos, junto com a psicologia, a equipe médica e até mesmo a equipe de enfermagem entrou nessa conversa, porque o paciente ele tinha algumas lesões, fazia uso da bolsa de colostomia, e aí a gente foi explicando para a família quais eram os riscos e os benefícios de tentar insistir num tratamento que não ia mais trazer benefício para o paciente. Né? Foi exatamente durante 2 semanas de conversa até a gente conseguir fechar o diagnóstico de cuidado paliativo. Mas foi um trabalho de formiguinha, porém conseguimos. Então, assim, tem mesmo a questão da dificuldade entre os próprios mesmos familiares em entender, né, a importância do cuidado paliativo. A importância da escutativa, né? Como eu disse, quando a família ela entende, né, o quanto o cuidado paliativo ele vai ser bom e eficiente para o paciente, a escuta ativa ela é extremamente importante, porque a família é a parte essencial do cuidado. Como eu disse, muitas das vezes o paciente ele vai de alta para casa. E aí, quem vai cuidar desse paciente é a família. Então, eles precisam fazer parte desse cuidado. Tá? A escuta ativa, ela simplesmente acolhe as emoções, as dúvidas, o sofrimento desse paciente ou da família, promove a aliança terapêutica, confiança e segurança. Tá? Fortalece a tomada de decisão contínua e respeitosa. A gente precisa respeitar o nosso paciente e o nosso familiar. Bom, pode passar, por favor. E aí eu vou conversar com vocês um pouquinho do controle de sintomas. São os sintomas mais comuns no cuidados paliativos.
Lógico que tem muitos mais, mas aí eu só vou conversar com vocês sobre alguns, tá? Principalmente a dor. A dor, ela é uma experiência emocional desagradável, né? Ninguém gosta de ficar sentindo dor. Eu hoje vindo para cá, eu dei uma tropeção que meu dedo até agora está latejando. É chato a gente sentir dor. Ninguém gosta. Ainda mais quando o paciente ele está internado e ele ou mesmo em casa. Então assim, o controle da dor, ela é muito importante. E aí tem a dor somática, que é uma dor bem localizada, é uma dor, uma pontada. A visceral, que é como se fosse uma cólica. Neuropática é aquela queimação, aquele choque. Ou a mista, que é a mistura de ambas as dores. Pode passar, por favor. E aí a gente tem a escala de Eva. A escala de Eva, a gente numera de 1 a 10, e ali, conforme o paciente, se o paciente poder verbalizar, a gente pergunta, de 0 a 10, qual o seu nível de dor? E aí ele, poxa, Juliana, eu estou sentindo uma dor 8. Uma dor 8 é uma dor intensa. Tá, mas é onde essa dor? Juliana, eu estou sentindo uma dor na barriga, uma dor na lombar, uma dor de cabeça, né? E aí a gente mensura de 0 a 10 esse nível de dor. E aí, de acordo com esse 0 a 10, vai ser um tratamento adequado, medicamentoso ou não, do paciente. Também tem a escala de face, e a gente usa também de 0 a 10, onde o 10 é aquele paciente que está franzido, o rosto mais franzido, aquele mais acolhidinho. Né? Avaliação de dor em demência avançada. Observar o paciente durante 5 minutos e pontuar o comportamento desse paciente. Como é que esse paciente ele age durante esses 5 minutos? Né? A respiração, a forma como o paciente fala, a expressão facial, a linguagem corporal, ou até mesmo se o paciente ele consegue se acalmar ali, calma, a gente vai realizar a sua medicação. Ele consegue se controlar assim? Não. Então, de 0 a 10, também a gente consegue avaliar, onde 0 é a ausência de dor e 10 é a pior dor possível. Pode passar, por favor. E aí aqui tem a tabela que a gente usa, tá? Falando a respiração, a voz, a expressão facial, a linguagem corporal e, como eu disse, se ele consegue se aquietar, ele consegue se acalmar sozinho ou até mesmo com o nosso auxílio. Pode passar, por favor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da dor. Geralmente a gente usa o analgésico simples, que é a dipirona e o paracetamol. Os anti-inflamatórios, que é o ibuprofeno, o diclofenaco. E os opioides fracos, que é a codeína, que ela principalmente é usada para reduzir a tosse. E o tramal também, ou o tramal de 50, ou o tramal de 100. Ambas as medicações são constipantes. Então, geralmente nas prescrições, os médicos já associam os laxativos nessas prescrições. Pode passar, por favor. Os opioides fortes, desculpa. A gente usa a morfina, que geralmente é de 4 em 4 horas, e também tem as doses de resgates. As doses de resgates a gente usa durante essas 4 horas, entre as 4 horas. E aí a gente tem que avaliar quantos resgates são feitos durante no intervalo entre as doses. Até porque se tiver mais de 3 resgates, precisa ser alterado a questão da dose da medicação, tá? Oxicodona. Ela é por via oral, é a cada 12 horas. Ela é um comprimido de liberação prolongada e não pode ser macerado. Então, tem que atentar a isso. Tá? Então, geralmente, pacientes que têm que tem sonda interal ou gastrostomia, não pode ser realizado esse medicamento. Tá? O fentanil transdérmico. O fentanil,
ele é um adesivo, que é de liberação contínua, e começa a ser feita a liberação a partir de 12 a 24 horas após a administração do adesivo. Tá? A duração é de 72 horas. E, geralmente, ele é usado em dor crônica, tá? A intensa. Geralmente são pacientes que têm dificuldade à deglutição ou pacientes que apresentam êmese constantemente. Pode passar, por favor. A dispneia. A dispneia, a gente tem que sempre avaliar a questão do batimento da asa do nariz, a palidez, a cianose, os sinais de sarcopenia no paciente, tá? E a ausculta do pulmonar do paciente alterada. Tá? Medidas farmacológicas, a gente geralmente usa morfina para poder controlar a questão da dispneia. Tá? Uso de corticoides também, broncodilatadores em casos de pacientes que têm DPOC ou até mesmo asma. E o tratamento não farmacológico, que é o caso da oxigenoterapia, reposicionar o paciente no com a posição Foley ou semi-Foley, controlar a ansiedade do paciente, isso também às vezes melhora a questão da dispneia. Pode passar, por favor. Náuseas ou êmesis. Tá? Geralmente trazem sofrimento, um grande sofrimento e um grande desconforto ao paciente. Muitas das vezes faz o paciente perder o apetite, desidrata o paciente, tem perda de peso, perda da funcionalidade do paciente e, por muitas das vezes, ansiedade e depressão. O que é mais usado é o uso do Plasil, do Buscopan, do antacetrona. São medicações, são 3 medicações que geralmente a gente mais usa nos pacientes. Pode passar, por favor. Delírio. Delírio, o paciente ele tem uma disfunção aguda cerebral grave, tá? E tem alteração da cognição, né? E da consciência, e a consciência e a atenção com flutuações durante o dia. Simplesmente, e aí temos 3 tipos de delírio. O hiperativo, que é aquele paciente que fica extremamente agitado, inquieto e com um discurso desconexo. O hipoativo, que é a redução da atividade psicomotora, ou até mesmo o misto, que é os dois. O que eu vou falar com vocês sobre o delírio, gente, é de extrema importância a questão do uso da contenção e do risco de queda. Muitas das vezes o paciente ele tem mesmo essas alterações durante o dia. Durante o dia ele fica bem, fica estável, não apresenta delírio e à noite ele tem um quadro de delírio. E aí acontecem muitas as quedas. Já teve casos do paciente que simplesmente ele sonhou que ele estava atrasado para ir trabalhar, passou pelo meio da grade, escorregou e caiu, bateu de cabeça. Então, assim, é muito grave isso. Então, assim, de vez em quando a gente tem que sempre avaliar o paciente. Eu oriento muito bem as minhas equipes. Toda vez, faça ronda, faça visita ao paciente, vai lá, olha para ver como é que ele está, vê se realmente precisa do uso da contenção. A contenção ela precisa estar prescrita pelo médico em prescrição, isso é importante. E outra coisa também, em alguns hospitais tem um papel que a família autoriza o uso da contenção. Porque se a família botar isso na justiça e não tiver um documento assinado pela família, tanto o profissional quanto o hospital pode responder isso. Ainda mais quando tem queda. Então, é de extrema importância que o médico converse com a família, que, olha, o paciente apresentou quadro de delírio no decorrer da noite, precisou fazer uso da contenção, mesmo fazendo uso da medicação, o paciente não se aquietou, e por conta do risco de queda, a gente teve que conter. E aí vai de acordo também com a prática e os protocolos dos hospitais.
E aí essa questão do documento. Cada hospital tem um protocolo. E aí cabe o médico conversar com a família em relação a isso para poder assinar esse protocolo. E alguns tratamentos. Tem a questão da quetiapina, questão do Aldol, Fernegan, e muitas das vezes é usado também o midazolam como sedação paliativa. São pacientes em cuidados de fim de vida que apresentam agitação psicomotora e uma angústia, um quadro de dispneia aguda, então muitas das vezes usa a associação do drip de morfina com o drip de midazolam, o controle também da questão do delírio. Pode passar, por favor. Cuidado além do físico. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das estratégias do luto desse paciente. O contato com a equipe após o óbito em alguns hospitais tem uma rede que liga para as famílias para ver como é que está o familiar após o luto, se precisa de uma avaliação da psicologia. Geralmente, esse fica a cargo geralmente da assistente social, mas em alguns hospitais também tem a questão da comunicação familiar, ou até mesmo nas clínicas da família tem os ACS que fazem esse trabalho. Eles ligam para os familiares e vê como é que ele está. Se estão precisando de alguma ajuda, se estão precisando até mesmo, né, conversar com a psicologia e tudo mais. Respeitar o tempo e os rituais de forma individual. A gente precisa também respeitar o familiar. Olha, Juliana, não quero conversar, não quero atendimento da psicologia. Tá bom, mas a partir do momento que você estiver se sentindo confortável com isso, lembre-se que a gente está aqui. É isso geralmente sempre que eu falo com os meus pacientes, e até mesmo com os meus familiares. No momento que você precisar, eu vou estar aqui. E aí a gente vai encaminhar você para a psicologia, o que você realmente precisar. Pode passar, por favor. Cuidando de quem cuida. Geralmente, essa parte aí fica dos cuidadores, como eu disse. O paciente em cuidado paliativo, ele sempre tem um cuidador principal. Às vezes é uma filha, filho, um genro, ou até mesmo aquele cuidador informal, que é aquele vizinho, que é aquele amigo. Então, a gente sempre tem que se apegar nele também. Equipe de enfermagem, olha, esse paciente, esse cuidador, como que o senhor cuida dele em casa? O paciente ele já veio regulado, já veio internado com uma lesão. Como é que você cuida dessa lesão desse paciente em casa? Ah, eu limpo assim, assim, assim. Vamos fazer dessa forma? Olha, eu vou te ajudar, vou ensinar o senhor como fazer esse curativo de forma correta. Então, é importante a gente também educar esse cuidador, porque, como eu disse, muitas das vezes esse paciente ele vai de alta para casa. Então, a gente precisa ensinar o cuidador como realizar o curativo de forma correta, mobilizar o paciente, tirar o paciente da cama de forma correta, porque muitas das vezes a gente tira o paciente do leito de forma errada, e aí acaba com a nossa lombar. Eu, segunda-feira mesmo, eu fui ajudar um técnico a tirar um paciente do leito, eu peguei de um jeito errado, eu simplesmente senti a minha lombar. Eu falei, ei, deu ruim. Meu paciente era um paciente, um homem extremamente pesado mesmo. Então, assim, eu até peço o fisioterapeuta, olha, quando eu aproveito quando o fisioterapeuta está passando, vamos ensinar esse familiar a como tirar esse paciente do leito de forma correta? Vamos ensinar como botar ele na cadeira higiênica, porque às vezes a gente tira de qualquer jeito. E não é assim que a gente possa fazer. Tá? Como eu disse, realizar tratamentos práticos do paciente e encorajar o cuidador a sempre pedir ajuda aos outros familiares. Não deixar um cuidador só com essa carga. É muito pesado, gente. Às vezes eu sei que às vezes não tem, às vezes é só ele mesmo. Mas pode ter um vizinho, algo que possa, pelo menos, o familiar, ele tomar um banho de uma forma tranquila. Entendeu? Eu sei que vai ter alguém ali observando o paciente.
ou até mesmo fazer essas coisas, né? Até mesmo trabalhar, ou até mesmo ir caminhar, fazer as suas atividades. Precisa de outra pessoa, gente. É muito difícil esse trabalho sozinho. Tá? Esclarecer todas as dúvidas possíveis durante a internação. Eu sempre falo com os meus pacientes e até mesmo com os meus familiares, se eu tenho alguma dúvida, aproveita que é o momento, tira as suas dúvidas. Ó, vem de manhã conversar com o médico e tira todas as dúvidas. Anota no papelzinho. Ó, tô com dúvida nisso, 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 eu quero saber isso, isso, isso. Olha, doutor, eu quero saber disso, disso, disso. Porque a partir do momento que você, o familiar e o paciente estão em casa, aí é uma outra realidade. Então eu falo, conversem com a equipe, tiram todas as dúvidas possíveis da equipe. Pode passar, por favor. O cuidado do cuidador. Essa parte é falando do nosso cuidado, nosso, como profissional. Para a gente tratar o paciente de forma empática, de dar ao paciente bem, a gente precisa estar bem aqui e aqui. Senão, o trabalho não flui. Então, a gente precisa ter algumas estratégias, né, do cuidado. Reconhecer as emoções, as frustrações e as necessidades emocionais. A gente, no Covid, o que a gente viu foi morte por aí, não foi, gente? Quem trabalhou na ponta sabe o quanto foi difícil e o quanto isso mexeu com a cabeça de muita gente, principalmente nós profissionais, né? E então, assim, eu sempre falo, conversem, gente, com a equipe de vocês, falam o que vocês estão sentindo. Gente, se eu, olha, não tenho condições mentais para trabalhar em cuidado paliativo. Olha, conversa com a minha gerente, né? Não tem. Me tira desse setor, porque eu prefiro sair do setor do que ficar num setor que eu sei que eu não vou conseguir dar conta. Porque a gente vai ver morte. Sim, a gente vai ter também muita alta, mas a gente também vai ter muita morte. E muitas das vezes a profissional ele não consegue separar isso. E aí eu sempre falo, conversem. Se vocês não aguentam a trabalhar numa terapia intensiva, tem gente que não consegue trabalhar no CTI, não gosta. Tem gente que não gosta de trabalhar com pediatria. Olha, eu não gosto. E tá tudo bem, gente. A gente tem que trabalhar no setor onde a gente se sinta confortável. Porque é muito ruim a gente trabalhar num setor que a gente não está bem. Principalmente aqui. Tá? Então, saber quando parar, quando descansar, pede ajuda. A gente sabe que os plantões são corridos, são cansativos, são estressantes, e aí a importância da equipe, eu falo da equipe de enfermagem ou até mesmo da equipe multi. Eu, no meu setor, eu sou eu sozinha como enfermeiro para 3 técnicos. Tem dias que eu sou enfermeira, eu sou técnica. Eu entro, dou banho, eu entro, ajudo para alimentação, porque às vezes não dá, gente. É corrido, é cansativo, é estressante. Então, eu ajudo a minha equipe. Não, não eu posso. Ah, Juliana, mas se eu ajudar a minha equipe, o meu trabalho vai ficar. Gente, quando a gente trabalha em conjunto, nada fica pesado. E a minha equipe, ela me abraça de uma forma que eu não tenho que reclamar. Porque se eu estou atarefada, eles vão lá, Ju, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Eles vão lá e me ajudam. Então, a importância da gente trabalhar em equipe é muito grande, tá? E praticar atividades que promovem o alívio, que promovem a nossa qualidade de vida fora do hospital. Ju, não tenho condições de pagar uma academia. Caminhe na rua. Ju,
que eu gosto é de pintar, o que eu gosto é de estudar, o que eu gosto é de tocar violão. Façam isso, gente. Tira um momento para vocês. Porque se a gente pensar só trabalho, 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 a gente adoece. Tá bom? E participar de rodas de conversa e de escuta mesmo entre os colegas. Falar mesmo sobre as nossas dificuldades, os nossos meios, os nossos anseios. Conversa com a equipe de vocês. Poxa, Ju, esse paciente, ele tocou comigo, mexeu de uma tal forma. Olha, Ju, hoje eu não estou bem. Tem dias que realmente a gente não está bem, gente. Tem dias que a gente briga com o marido, briga com a esposa, tem conta para pagar, tem aquela conta que está vencendo e a gente não sabe de onde que vai tirar o dinheiro. Tem tudo isso. Só que, assim, eu falo com os meus técnicos, dentro do hospital, a gente tem que esquecer todos os nossos problemas. Porque o paciente, ele não tem culpa dos nossos problemas. Então, a gente vai tratar o paciente bem, a gente vai sorrir para o paciente. O mundo pode estar se acabando, mas eu vou entrar lá no quarto do paciente e eu vou estar sorrindo. Então, isso é um exercício que eu faço com os meus técnicos. Entre no quarto do paciente e sorrir. Porque eles realmente eles não têm culpa. Eles não pediram para estar ali. E a gente também, ninguém colocou uma arma na nossa cabeça para estar aqui hoje trabalhando. A gente está aqui porque a gente gosta, porque a gente precisa, né? A gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa se alimentar. Então, eu preciso tratar bem o meu paciente. Pode passar, por favor. Suporte da equipe, como eu disse, compartilhar as decisões e a vivência com um grupo, a equipe multi. Poxa, aconteceu isso com família, com o paciente. Poxa, que legal, Juliana. É bom a gente conversar com a equipe multi. Olha, hoje é aniversário de uma paciente. E realmente hoje é aniversário de uma paciente minha. E ontem no plantão eu já deixei já organizado com a nutricionista que hoje ia ter um bolinho para ela. E teve agora no café da tarde um bolinho para ela. As meninas já até mandaram uma foto. E antes de ir embora, eu fui lá e cantei o parabéns para a minha paciente. Depois eu mostro, quem quiser ver o vídeo. É a coisa mais linda. Ela cantando a própria paciente de cuidados paliativos, de 94 anos, gente. Cantando parabéns para você. É a coisa mais linda. Comunicação aberta. Falar sobre o que sente. Né? Informação contínua. Aprimorar nossas habilidades de comunicação, manejo esses sintomas. Temos o manual de cuidados paliativos, tanto pelo INCA, quanto pelo Ministério da Saúde, e também tem o do Hospital Albert. É um manual, ele é rico em conteúdo e é simplesmente fácil de ser lido. É algo muito tranquilo. Então, assim, aprimorem, gente, o conteúdo de vocês, participem de grupos de estudos, de educação permanente. Tem também o curso de pós-graduação em cuidados paliativos, para quem quiser, ou até mesmo para quem não é de nível superior. Também tem o curso de cuidados paliativos, para quem é técnico. Tá? Se vocês quiserem também, depois eu mando o link para vocês. É de suma importância. Mesmo que a gente não trabalhe com a oncologia, o cuidado paliativo, como eu disse, é qualquer doença que ameace a nossa vida. Então, assim, a gente precisa ter esse feeling do cuidado paliativo. Eu recomendo para vocês essa questão do cuidado. E a questão da religião, da nossa religião, de não deixar a nossa religião de lado. Ah, Juliana, mas eu não acredito em religião, eu sou ateu. Tudo bem, mas qual é o seu propósito? Você tem algum propósito? Então você agarra nesse propósito. Eu sempre falo isso. Ou até mesmo com o paciente, às vezes tem paciente meu que é ateu.
tem outros que eu até fui um tempo atrás, na visita domiciliar em um paciente, que o que o paciente adorava era aquelas pedrinhas. Sabe aquelas pedrinhas que usam muito em meditação, em reiki? Era isso. E aí eu fui na casa dessa paciente, para ela estar mais confortável, ela estava na cama. E aí, do lado dessa cama, ficava uma poltronazinha e no outro uma cabeceirinha, uma mesinha, aonde tinha essas várias dessas pedrinhas. E no meio tinha uma bonequinha, uma bonequinha, não sei se vocês conhecem, da Peppa Pig. Aí eu olhei assim, mas fiquei quieta, não falei nada. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E eu, como uma boa fofoqueira, fui perguntar. Que bonitinha essa boneca. Ela essa boneca, eu fiz um trato com a minha neta. A neta dela tinha 6 anos. A neta dela não mora aqui no Rio. Ela queria uma das minhas pedras. E eu falei, eu te dou uma das minhas pedrinhas. Mas contanto que você me dê a sua bonequinha. E a bonequinha dela, ela tinha ganhado desde quando era bebezinha. Ela dormia com essa bonequinha. Ela foi e deu. E a partir daí, a bonequinha virou o santuário da paciente. Gente, eu achei aquilo incrível. E ela falou, olha, Ju, eu não sou religiosa. Eu não tenho religião. Mas o que eu me agarro é nisso. São as minhas pedrinhas, elas me dão força, elas me trazem energia e principalmente a energia e a essência da minha neta. Aquilo ali me derrubou, gente. Eu só sabia chorar. Né? Acabou que 2 meses depois essa paciente faleceu. Mas eu levei um grande aprendizado disso. A gente precisa se agarrar em alguma coisa. Nem que seja uma pedrinha, uma boneca, uma pena, o que for. Eu me agarro na minha religião. Você pode agarrar na sua, você na sua se tiver. Isso que importa. A gente precisa se agarrar a alguma coisa. A gente precisa trabalhar nisso aqui e isso aqui, gente. Como eu disse, se a gente não tiver esses dois conectados, nosso trabalho não flui. Pode passar, por favor. E aí, na verdade, mostrar para vocês. Eu não sei se conseguiu? Tá. E aí eu vou passar um videozinho para vocês. Ele é curto, mas ele fala de uma grande importância do cuidado, da autonomia da paciente, de falar assim, ei, eu posso tomar decisões do meu próprio cuidado. Tá? Vai ser algo rápido, gente, é rápido. Mas assim, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei extremamente encantada. O quanto essa mulher ela é forte, ela suportou muita coisa para poder chegar onde ela chegou. Deus está contigo. Eu digo, eu sei que Ele está. Eu tenho total confiança que Ele está comigo. Mas o que houve? Eu digo, eu tenho câncer. Ela disse, mas hoje em dia todo mundo tem e fica bom. Só que ao ver a história, eu tenho bolsa de colostomia, eu tenho intestino curto, eu descobri 3 tumores. Ela disse, Deus fica contigo, minha filha. E me largou, tipo, o que é isso? E aí eu vivi um movimento, quando eu consegui me apropriar dessa decisão, chega de procedimentos, me deu uma calma, de alguma forma. Eu voltei para casa de luto da minha morte. Poder olhar para a minha vida em 2000, quando eu fiquei naquele hospital, naquela UTI. E olhar para a minha vida hoje, eu digo, uau, eu amo a minha vida, eu amo o que eu fiz com a minha vida, eu amo tudo que eu vivi. Eu quero poder dizer, estou pronta, posso ir. Chega desse estresse de dizer, gente, eu preciso mais tempo, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso arrumar aquele outro, eu preciso arrumar aquele outro. Mas tu não pode desistir. Eu digo, eu não estou desistindo. Não estou desistindo. Mas eu não tenho condição emocional de... Para que é que tu quer operar o meu intestino se pode ser que eu fique sem intestino? Como é que eu vou comer? Eu quero ficar na vida, mas eu não quero ficar na vida a qualquer preço. Qual é o privilégio dessa experiência? É ter feito tudo o que eu fiz nesses 17 anos para poder chegar ali e dizer...
mesmo chorando, mesmo com a tristeza, mesmo com a frustração, saber que eu não estou dando errado, porque eu tenho esses tumores, e ao mesmo tempo me dei conta o quanto era importante eu começar a falar para as pessoas sobre esse jeito de olhar para a morte sem ser esse fracasso e essa coisa de não poder falar, de não poder tocar no assunto. Dei conta que eu tinha uma crença de que eu só podia ficar na vida, mesmo fazendo tudo que eu estou fazendo esse ano, se eu ganhasse do câncer. Eu tenho valor independente do resultado dessa história. Eu estou dando certo se eu morrer de câncer, se eu não morrer de câncer. Eu estou dando certo com o que está acontecendo na minha vida. Isso não é um teste de validação da pessoa que eu sou. No momento em que eu senti que a fragilidade chegar, eu quero viver isso no contexto privado da minha família. Eu não quero partilhar isso com todo mundo. É uma coisa muito íntima minha. Então, quando eu senti que é a hora de eu viver a experiência da finitude, ou da fragilidade, ou da terminalidade da doença, eu quero estar aqui sem arrependimentos, sem pendências, em paz com a pessoa que eu sou, em paz com o meu destino, com o meu passado, com a minha história, dizendo eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia. Estar em paz com a pessoa que tu é o grande ponto, é o grande finale. E eu assino embaixo da pessoa que eu sou hoje. Fazer químio para quê? Para ficar debilitada, para não sei o quê? Eu estou escolhendo viver. Então, o que eu estou vivendo aqui não é fúnebre, não é morte, é pura vida. Entendeu? É afeto, é vínculo, é estar junto com as pessoas, é sentir o afeto das pessoas, é poder receber, é poder dar limite, é poder ter uma vidinha bem legal, fazendo o que dá para fazer. Mas eu estou muito feliz com como tá. E eu não tenho dor, Jesus Cristo, eu não tenho dor, o universo não me dá dor. E isso para mim é como se algo maior estivesse me dizendo: deu certo, funcionou, e tu merece. E poder merecer não ter dor para mim sei lá, é maior que tudo, assim, eu acho agora. Eu tenho muito medo da dor. Tenho muito medo. Eu já tive muita dor. A sensação é que eu tenho, assim, se eu fosse traduzir, talvez a imagem que vem assim, se a gente quando nasce, tu gesta o teu nascimento, né? Eu estou em trabalho de parto. Eu estou gestando a minha morte nessa vida boa. Sabe, assim, eu estou parindo a morte boa na vida boa. Meu quarto era meu espaço sagradinho, assim, meu útero, assim, sabe? Essa cama aqui é o lugar em que eu sinto... é bom de estar. Então, baixei a cama, trouxe o que eu pude lá de cima e acho que é aqui. Se der, vai ser aqui. Se precisar ir no banheiro, não sei como é que vai ser, né? Mas eu escolheria... Aqui é um lugar bem bom de estar. Quando tu pergunta como é a morte, não vou saber. Quando ela chegar, eu já fui. A boa morte é a boa vida que eu estou vivendo aqui. É disso que se trata. Morrer faz parte da vida, é merecimento morrer. Não é fácil morrer. Morrer é para os fortes. Gente, morrer realmente é para os fortes. E como no vídeo, ela morreu 6 dias depois dessa gravação. É difícil, né, gente? A gente decidir até o momento dela, a gente parar. Olha, não quero mais isso. Desculpam, gente, foi o nervosismo. Teve a hora que eu travei um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Pode deixar que eu vou passar para a Gisele todo o material. Eu agradeço de antemão. Agradeço também a Gisele, a Sandra por voltar aqui novamente. Trabalhar com comunicação aqui foi algo que me fez crescer como profissional.
a cada dia cada plantão que eu ficava ali no NIR, era um desafio, gente. De trabalhar não só com o paciente, mas com a família, é muito difícil. Eu levo recordações boas, e sabe que também de vez em quando tem umas coisinhas ou outras, né? Aqueles desafios. Mas me fez ver o quanto eu posso ser melhor como pessoa. Como eu posso enxergar o meu paciente além do que só o paciente 1, só o paciente 2, só aquele curativo, só aquele mais uma evolução que tem que fazer, mais uma admissão ou mais um óbito. Tá? Então, muito obrigada mesmo. Não é mais a vida sem condições. Não tem condições aqui, não. Não, acho que só para agradecer a Ju, vão ter outras palestras. A gente tem um nutricionista e estamos tentando uma fisioterapeuta também. A gente está tentando dar para todo mundo todas as visões de todas as categorias sobre cuidados paliativos. A gente acredita que dessa forma a gente vai conseguir construir e caminhar melhor sobre cuidados paliativos na unidade e influenciar as outras unidades também. Obrigada por quem desceu, obrigada por quem está ao vivo. O pessoal aqui, da Juliana, não tem condições, eu não consigo falar mais, só queria agradecer. Obrigada. E continue. Eu daqui a pouco estou chorando. Continue. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que participou até esse momento com a gente. Me desculpem qualquer coisa. Estou aqui, fiquei aqui só para poder passar um pouquinho dos meus conhecimentos para vocês sobre o cuidado paliativo. É isso, gente, desculpa, eu também estou emocionada. Falar também sobre a minha mãe, falar sobre a minha avó, a minha família, é difícil. Então, assim, agradeço muito mesmo. Quem desceu, quem está aí ao vivo, agradeço mesmo. Só isso que eu tenho a dizer, só gratidão. Uma apresentação isso.